Você acredita que tem uma deficiência e quer se inscrever no concurso público nessa condição, como PCD? Pois é, você tem que observar primeiro as normas que regem essa matéria. A Constituição, lá no artigo 37, ela vai estabelecer que devem ser reservadas vagas para deficientes físicos até o limite de 20%. Isso significa dizer que o máximo que você pode reservar de vaga é de 20%. E que estados, municípios e a própria União Federal, ao disciplinar as suas normas sobre reserva de vaga em concurso público, podem definir percentuais menores, inferiores, diferentes desse. Então, na maioria dos casos, o que nós vemos, até com base no decreto que trata da matéria em âmbito federal e que serve de base para várias outras normas em âmbito estadual e municipal, o decreto 3298, juntamente com o decreto 9508, que revogou ele parcialmente, que alterou ele parcialmente, esses dois decretos vão dizer que você reserva no mínimo 5%. Então, a Constituição ela vai estabelecer que até o limite de 20%, então não posso ter mais do que 20% das vagas disponíveis em concurso reservadas a deficiente e eu não posso ter menos do que 5% das vagas disponíveis em concurso reservadas a deficiente. E aí uma questão que muitas vezes acontece, que é muito recorrente, é quando eu olho para esses números, esses percentuais, 25%, eles incidem sobre o quê? Ou seja, eu tenho um concurso que tem, por exemplo, um concurso regionalizado, é um concurso que eu tenho vagas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu vou incidir esse percentual sobre o quê? E aí o decreto mais recente veio disciplinando essa matéria, dizendo, olha, você tem que aplicar esses percentuais sobre o total de vagas disponíveis nesse edital. Então, se eu tenho um edital, por exemplo, de policial rodoviário federal, de policial federal, ou de um concurso do TSE, como vai surgir agora, que você tem vagas em todos os estados, você tem que pegar o número total de vagas e aplicar o percentual previsto na legislação, que é o mínimo de 5%. Então, no exemplo onde há 1.000 vagas, eu tenho que ter 50 vagas ali destinadas a deficientes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Olhar para a Constituição, ver que tem um limite máximo, olhar para os decretos que disciplinam a matéria, ver que tem um limite mínimo, que é de 5%, e na hora de eu calcular isso, eu preciso aplicar sobre o total de vagas disponível nesse edital. Até porque, em muitos casos, o que vai acontecer? Por experiência aqui que eu digo, que a gente já enfrentou esse tipo de situação. Você pega concursos que são regionalizados, só que aí o concurso prevê assim, 2 vagas para uma cidade, 2 vagas para outra cidade, 2 vagas, isso dentro de um estado, tá bom? Então na cidade tal, 2 vagas, na outra cidade, 2 vagas. Ou vamos imaginar um concurso nacional dividido por estados. Estado tal, 4 vagas. Outro estado, 4 vagas. Outro estado, 3 vagas. Se você for aplicar esse percentual sobre essas vagas de forma regionalizada, separada, segregada, muitas vezes você não vai encontrar vagas reservadas para deficiente. Por quê? Porque na hora de fazer o concurso, foram disponibilizados um quantitativo de vagas em cada uma das regiões, que se eu aplicar os 5% sobre aquele montante, eu não encontro o número inteiro, eu não encontro uma vaga. Vou exemplificar. Se eu tenho 5 vagas e eu aplico, por exemplo, 5% sobre essas 5 vagas, dá 0,25. Então, em tese, com 5 vagas, eu não teria nenhuma vaga para deficiente. Por isso que o decreto 3298, ele também prevê um arredondamento. Ele diz, olha, se você tem, por exemplo, 5 vagas num determinado concurso, e se você, aplicando o percentual previsto no edital, você não encontra nenhuma vaga, você pode arredondar esse número para uma vaga, desde que nesse cálculo não se ultrapasse o limite de 20%. Trocando em miúdos. Eu tenho um concurso público em que eu tenho 5 vagas. Se eu aplicar 5%, vai dar 0,25. Então, não dá um número inteiro. Não daria para reservar uma dessas vagas para o deficiente. E aí, o que eu faço? Qual é o limite máximo previsto na Constituição? É de 20%. Bom, então eu pego 20%, que é o máximo, eu não posso ultrapassar isso, e aplico sobre os 5. Sobre as 5 vagas.
Se eu aplicar 20% sobre 5, eu acho 1. Então, diz lá, né, o entendimento que se aplica aqui com base nesse decreto é que num concurso onde eu tenho disponíveis apenas 5 vagas e o percentual reservado a deficiente é um percentual número fracionário, eu posso arredondar essa fração para 1, 0,25 para 1 no nosso exemplo, desde que esse 1 não corresponda a mais de 20%, que é o que está previsto na Constituição como limite. Então, trocando novamente em miúdos, o resultado dessa equação é que num concurso onde eu tenho 5 vagas, uma é do deficiente. E isso é um entendimento corrente, aplicado no Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui no escritório 2 mandados de segurança, um até no concurso para a Procuradoria-Geral da República, e que foram impetrados contra o Procurador-Geral da República exatamente por conta de uma não aplicação desses 20% num concurso público em que havia 5 vagas para um determinado cargo previsto no edital. E aí a segurança foi concedida pelo ministro Celso de Mello, que foi acompanhado pelos seus pares, determinando a nomeação e posse do deficiente. Então vejam aqui que há vários detalhes nesse universo. Óbvio que a gente não consegue aqui exaurir todas as questões que vão envolver deficiência física em concurso público, mas conseguimos aqui pontualmente falar sobre alguns temas e, óbvio, vocês vão comentar, vocês vão falar, vão fazer perguntas, vão colocar aqui as perguntas e a gente vai ter outras ideias, outros insights para trazer, outros questionamentos que sejam relevantes e que possam ajudar outros candidatos. Então, primeiro ponto, observar a Constituição, observar esses 2 decretos, observar como é que esse concurso foi feito, quantidade de vagas disponíveis, ok? Muitas vezes, se for pequena quantidade regionalizada, a solução é você aplicar sobre o todo, e aplicando sobre o todo, você encontra ali o quantitativo de vagas reservadas que a própria administração já tem que fazer de antemão. Perfeito? Isso é uma forma de garantir que o deficiente possa participar desse concurso público. Isso não exclui a possibilidade de você aplicar esse percentual de forma separada para fins de fazer valer um direito maior, uma possibilidade de participação mais efetiva. E a questão, a construção legal que vai se fazer, a interpretação que vai se fazer, no caso concreto, o advogado vai estruturar. Então, se você está pretendendo se inscrever no concurso público na condição de deficiente, você tem que observar o edital, fazer a leitura, verificar se a deficiência que você tem, ela pode realmente ser considerada deficiência para fins de concurso público, se isso não vai te trazer uma dor de cabeça posterior. Para isso, contrate ou consulte melhor alguém que seja da sua confiança, alguém que você realmente tenha ali uma tranquilidade e uma confiança, um advogado, algum jurista, para poder te orientar nisso, para você não entrar nesse circuito sem ter noção do que vai acontecer dali para frente, para ter uma previsibilidade mínima. Vejam que você precisa primeiro, de início, já saber se a deficiência que você tem ela é compatível com as atribuições do cargo, que essa é a primeira questão. Deficiência não é incapacidade, muito embora os decretos utilizem a palavra incapacidade. Eu não gosto muito dessa palavra porque incapacidade me lembra de incapacidade civil, que é a impossibilidade de você exercer os seus atos da sua vida. Ou seja, você não tem capacidade nenhuma de praticar nenhum tipo de ato. E a deficiência ela não é uma incapacidade, é uma limitação que te coloca em grau de desnivelamento, ou seja, você não está em pé de igualdade com outras pessoas. Você não tem as mesmas condições que outras pessoas. Então, posso dar exemplos aqui. Um querido amigo, que é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, fui estagiário dele anos atrás, mais de 20 anos atrás, e esse defensor, ele era deficiente visual, ele é deficiente visual, e ele é brilhante, sabia o código todo de cor, raciocínio jurídico perfeito, enfim, uma pessoa altamente capacitada. E a discussão é, será que alguém que tem deficiência visual pode ser defensor público? Não vejo problema nenhum. Vai atuar em prol dos assistidos, vai usar toda a mente dele, a capacidade intelectual que ele tem, o conhecimento jurídico que ele tem. Agora, é uma pessoa que estava em pé de desigualdade, sempre esteve, na verdade, em pé de desigualdade com outras pessoas. Eu, por exemplo, para ler um livro, eu pego o livro e abro e leio. No caso dele, não funciona dessa forma. Ou o livro tem que estar em braille, ou então, eu me recordo disso, que ele encaminhava os livros para o Instituto Benjamin Constant, e lá no Instituto Benjamin Constant,
algumas pessoas se disponibilizavam a fazer a leitura desses livros e gravar em fitas cassetes. E então ele levava essas fitas cassetes para casa para escutar. E muitas vezes eu pedia para ele, poxa, me empresta aqui uma fita dessa aqui para escutar, para ver como é que é. Eu queria entender qual era essa dinâmica, sabe? Fiquei curioso, nunca tinha lidado com isso. E era interessante, as pessoas lendo aqueles livros pontuadamente, tal, e ele, a partir dali, é que ele extrai informação. Então você não tem o mesmo nível, a mesma facilidade. Essa pessoa precisa de um tratamento diferenciado, uma reserva de vaga. E ele passou muito bem colocado, inclusive na classificação geral, um excelente defensor público, extremamente trabalhador, extremamente dedicado aos seus assistidos. Então você vê um concurso, por exemplo, da Polícia Federal, 2000 e... Eita ferro, acho que é 2006, se não me falha a memória. Mas houve um concurso da Polícia Federal e nesse concurso não houve reserva de vagas. E aí o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública lá no Distrito Federal, no TRF da Primeira Região, pedindo tutela judicial para que houvesse a reserva de vagas. E o TRF negou essa possibilidade. Houve recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia, do alto de todo o seu espírito jurídico, né, seu conhecimento e da sua sensibilidade, especialmente, ela concedeu a medida liminar, determinou que o concurso reservasse vagas para deficiente. Era um concurso para perito criminal, delegado da Polícia Federal e escrivão de polícia. E não havia uma reserva de vagas. E vejam, óbvio, há algumas limitações. Nós temos que ver, e ela diz isso no voto, eu não posso simplesmente negar a possibilidade de alguém que tem uma deficiência física exercer essa função, desde que essa deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. Então, um exemplo seria alguém com uma visão monocular, alguém que tem apenas visão em um dos olhos. Isso afeta algumas questões, como, por exemplo, a sensação de profundidade do candidato. Isso pode causar algum tipo de limitação, sem sombra de dúvida, mas eu já tive casos aqui no escritório de candidatos que, inclusive, fizeram prova de tiro, de disparo de arma de fogo e que foram melhores, mesmo com a visão monocular, melhores do que outros candidatos com a visão perfeita. E isso, óbvio, não obsta o exercício da atividade policial. Vai ser um excelente policial, vai trabalhar, vai se dedicar a todas as demais atribuições, condução de inquérito, perícia, análise técnica e etc., diligências externas, né, investigações podem ser feitas e, a meu ver, quem tem deficiência monocular não tem nenhuma limitação nesse sentido e já há decisões do Poder Judiciário nesse mesmo sentido, dizendo que pode ocupar o cargo. Então veja aqui que o concurso não tinha reserva. Na lei, os decretos não tratam dessa matéria especificadamente, detalhadamente. Foi necessária uma ação do Ministério Público para que isso pudesse ser corrigido. Aqui no escritório nós tivemos uma ação de um cliente e ele é portador de uma doença denominada ataxia espinocerebelar do tipo 8. É uma doença progressiva, que no caso dele se encontrava estacionada, e essa doença, ela afeta o equilíbrio da pessoa. Gera dificuldades na escrita, né? Na hora de você escrever com lápis, caneta, gera algumas dificuldades na hora de você subir escada, de você descer escada, a pessoa ela não tem o equilíbrio necessário. Então veja, eu preciso analisar no caso concreto se as atribuições que vão ser exercidas naquele cargo, naquele emprego público, são compatíveis com essa deficiência. E aí, era um concurso para o Banco do Brasil eliminou ele. Nós entramos com a ação, foi feita uma perícia e o perito foi taxativo, no sentido de que, muito embora ele tivesse a doença estava estacionada, que ele tinha condições de trabalhar, que ele não era uma pessoa incapaz, muito embora a lei até fale em incapacidade, mas eu entendo que essa utilização do termo incapacidade é ruim, não deveria ser utilizado, né, porque incapacidade é uma outra coisa, não é deficiência, e que ele estava apto a exercer a função, porque era compatível. Ele faria várias outras coisas
exerceria diversas outras atribuições, digitar, enfim, muitas outras coisas que não dependeriam especificamente de equilíbrio ou de escrever a caneta ou com lápis, que na verdade está virando o desuso, né? A gente utiliza menos, muito menos que utilizava anos atrás. E nós vencemos o processo e ele conseguiu ingressar no Banco do Brasil. Então, diante de um concurso, você tem que observar essa questão da reserva, que é uma questão importantíssima. Tem vários outros temas para a gente tratar aqui e vocês podem sugerir, fazer comentários, comentem, mandem mensagem, contem as histórias, a gente vai responder, eu vou procurar observar aqui o que seria interessante para trazer para vocês. São dois pontos importantíssimos. Primeiro, reserva de vagas, é uma questão que se discute bastante. E o segundo ponto, também muito relevante, muitíssimo relevante, é a questão da classificação, se realmente aquilo é uma deficiência ou se não é uma deficiência para fins de concurso público. Tá bom? Eu agradeço de coração a atenção de todos vocês. Se a informação tiver sido útil para você, não deixa de seguir, segue o nosso canal, continua observando aqui os meus vídeos explicativos e me ajudando, porque é uma via de mão dupla. Eu aprendo muito com as mensagens, com as informações que as pessoas passam e tento aqui passar um pouquinho do que eu já trabalhei, no que eu atuei e o que aconteceu em função disso. Um abraço, tudo de bom.